ET, santos e demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador Reginaldo de Ataíde. Baturité, ET, santos e demônios na Terra do Sol. Existem mais mistérios entre a Terra e o céu do que supõe nossa vã filosofia. William Shakespeare. O Nordeste brasileiro continua sendo sobrevoado por objetos voadores, por objetos aéreos não identificados, destacando-se o Ceará. As regiões norte e centro do estado tornaram-se manchetes constante dos jornais do país. Quixadá, capital nordestina dos discos voadores, como sempre, apresenta índice elevadíssimo de avistamentos. Rápido, perseguições e aterrissagens em fazendas afastadas do perímetro urbano. Dos últimos dias de maio a agosto de 1994, 36 contatos aconteceram, inclusive no centro da cidade, sendo testemunhado pelos jornalistas e radialistas Jonas Souza e Simval Callas. Eles declararam ter visto um UFO flutuando por 15 minutos sobre a rodoviária. A região da Serra do Baturité é o novo destaque para mais esta onda ufológica no Ceará. No período de dezembro de 1993 a agosto de 1994, estranhas bolas de fogo vêm apavorando os moradores na cidade amontada. Depois de perseguirem rurícolas, um dos UFOs aterrissou à beira de um riacho, sendo visto pelos irmãos Buck Jones Rodrigues de Araújo e Mickey Ronen Rodrigues de Araújo. Com o intuito de comprovar o fato, eles voltaram ao local em companhia do prefeito José Abílio e de outras testemunhas, como o pastor Farias, da Igreja Assembleia de Deus, o motorista do carro-pipa da prefeitura, José Nezinho Maranhão, e seu ajudante presenciaram as evoluções do objeto antes de sua aterrissagem às margens do rio. Era silencioso, piscava intermitentemente, mudava de cor e às vezes parava no ar. Desceu vagarosamente, depois assobiando, subiu muito rápido, se foi, relatou Nezinho. O prefeito foi ao local do possível pouso, declarou que não acreditava em discos voadores. Para ele, o objeto visto por aquelas testemunhas era apenas uma bolha de gás produzida por minérios existentes na região. Em Mulugu, os UFOs sobrevoaram o centro da cidade e foram observados pela oficial de justiça Francisco Célio Martins, contato do CPU na região. Já no sítio Guritiba, José Anildo Rocha Medeiros, Dico, Milena e Adriano foram perseguidos por uma sonda que, segundo informaram, era silenciosa, luminosa e maior do que uma bola de futebol. Estava parada no ar a cerca de 150 metros do solo. Começou a deslocar-se vagarosamente, passando por cima de nós. Desapareceu no horizonte. O sítio Pica-Pau, pertencente ao ex-prefeito de Mulungu, Novo Mota, também foi alvo de discos voadores. Os rurícolas Francisco Antônio da Silva Pereira, Francisco Anísio e José Mário viram o objeto passar por cima de suas cabeças em velocidade média, parando acima da plantação e queimando o bananal. Nesse momento, Francisco Chaco da Silva e Antônio Pádua da Silva foram perseguidos por uma esfera luminosa que subia e descia velozmente. Ambos se jogaram sobre alguns arbustos e conseguiram livrar-se dela. Pacajuís, pequena cidade próxima a Baturité, também sofreu as consequências da incrível onda que aflige o estado. Há alguns anos foi sobrevoada por UFOs que, como no Pará, atacavam pessoas e tiravam-lhe o sangue, as abandonando em locais ermos. O procedimento desses objetos foi divulgado na imprensa, junto à comunidade, com a denominação de chupa ou chupa-chupa, um bicho que, segundo a testemunha Maria da Conceição Lemos, após atacar as mulheres, chupavam-lhe o sangue. E foi esse ritual que fez o chupa chamasse a atenção da mídia em 1994. Um fato novo agitou a cidadezinha. Joaquina Nogueira dos Santos, 28 anos, voltava da vila para o sítio Pedra Branca, quando viu a luz muito forte que clareava o cajueiral. Parou e ficou observando o estranho fenômeno, uma vez que ali não existia rede elétrica. A estrada é escura e cortada por enormes pés de caju. Repentinamente apareceram em sua frente dois seres luminosos. Eram altos, usavam roupas justas ao corpo fosforescentes. Estavam parados, apenas olhando para ela, numa distância de 10 metros. Aos poucos foram se aproximando, e a luz da lua fez com que Joaquina percebesse que era um casal. O ser masculino era forte, tinha os cabelos negros penteados para trás, os olhos rasgados, sobrancelhas em ângulo, orelhas pontiagudas maiores que as humanas, queixo saliente e pele parda, caracterizando uma aparência incomum. Ele falou em tom grave e seguro: "Não temas, não viemos fazer o mal e nem queremos algo de você, tenha calma."
Ela via seus lábios se movimentarem, mas parecia que estes não falavam e se introduziam as palavras na sua cabeça. Eu sou Carran e viemos de passagem, já estamos aqui, já estivemos aqui antes. O outro ser, que parecia uma mulher também, com os mesmos traços fisionômicos, disse alguma coisa que ela não conseguiu entender. Sua voz era macia e melodiosa. Tinha um corpo escultural e roupa deixada aparente, e a roupa deixava aparente uma silhueta bem delineada. Ela sorriu levemente, demonstrando meiguice. Afastando-se um pouco, tirou algo do cinturão lá, que ambos usavam. Aquilo começou a estalar e ela o encostou ao seu ouvido direito, pronunciando algumas palavras parecidas com Ami, Sabadan, Radan, enquanto que do aparelho a um rádio portátil era emitido sons altos, como se alguém estivesse se comunicando. Carran tirou alguma coisa de seu cinturão e deu para Joaquina, sugerindo que levasse a boca. Ela obedeceu, pois se sentia dominada. Era azedo, minha boca me encheu rapidamente de água. Senti náuseas, cuspi várias vezes, pensando que fosse veneno. Ele se aproximou mais, colocou suavemente um objeto no ouvido dela. Apesar de não ter sentido dor, somente voltou a ter ideia das coisas ao seu redor quando seu irmão José de Arimateia, do Carlos Santos, ao vê-la parada perto de dois seres luminosos, gritou Joaquina e correu ao seu encontro. Notando a aproximação de Arimateia, o ser retirou o aparelho do ouvido de Joaquina e lentamente afastou-se, juntamente com a mulher, sumindo exatamente como tinha aparecido. José de Arimateia declarou que, ao se aproximar, viu duas pessoas muito altas, com uma luminosidade estranha. Confirmou também que espantosamente os dois seres desapareceram, como por encanto. Nas pesquisas e interrogatórios constatando que ambos jamais tinham conversado sobre discos voadores, também desconheciam qualquer coisa sobre Carran, da dupla de abduzida Hermínio Reis e Bianco de Oliveira. O que nos fez crer que realmente algo aconteceu pelos detalhes. As testemunhas estiveram diante de um ser que foge aos parâmetros humanos. No mesmo dia, outras pessoas avistaram o UFO, dentre elas um irmão, um tio e um cunhado de Arimateia. Além do garoto Manuel, de 13 anos, esse foi perseguido por uma nave que emanava um forte calor e uma luz que queimou seu braço e o fez sentir algo como um choque elétrico. As testemunhas não aceitaram fazer uma hipnose agressiva, mas passaram por todos os testes, inclusive psicológicos, efetuados pela professora Lena Belotto, ligada ao CPU. Tratando-se de um caso polêmico, continuamos nossas pesquisas a fim de confirmar a veracidade do caso, embora acreditando que aquelas pessoas tão humildes e honestas em nada lucrariam com a história, principalmente porque desconhece fatos ufológicos, aventura de ETs com terrestres e outras fantasias ligadas ao mundo dos discos voadores. Fica, portanto, o dito. Enquanto não for provado o contrário, seremos obrigados a ficar com essa verdade. Incríveis fenômenos na Terra do Sol. A sequência da revoada de UFOs no maciço de Baturité combinou com a presença de José Hernani dos Santos, 25 anos, que nos declarou ter conversado com um ser de luz que se dizia a Virgem Maria. Esta não teria sido a primeira vez que a santa havia aparecido, pois no dia 23 de abril de 1993, em companhia de outras pessoas, rezando numa gruta na Vila Peri, em Fortaleza, teve sua primeira visão. O suposto vidente afirma que somente ele tinha o privilégio de avistá-la e que sua aparição acontecia todas as sextas-feiras, quando rezava o texto. Numa destas ocasiões, a mãe de Jesus teria lhe informado que já havia visitado a Serra de Baturité anteriormente e que lá estaria sempre nos primeiros sábados de cada mês, desejando que todos estivessem presentes. Concluiu nos dizendo que, segundo a santa, aquela serra teria sido escolhida por Deus para as manifestações de Maria. O agora beato José Hernani dos Santos descreveu a Virgem com as feições de uma jovem de 19 anos, com o rosto e nariz afilados, boca em formato de coração, pela rosada, cabelos castanhos e ondulados. Seus olhos seriam azuis e quando aparecia havia sempre uma brisa esvoaçando o seu manto, deixando à mostra seus cabelos sedosos. Em volta de sua cintura traria uma faixa com aproximadamente 4 dedos de largura. Nela também poderiam ser vistos o rosto de um homem de barba e cabelos brancos. Além da face de Jesus, uma pomba branca, que ele acredita representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A visitante teria uma voz melodiosa e compassada, deixando a seguinte mensagem: Queridos filhos, muito obrigado por terem correspondido ao meu apelo. Hoje trago uma mensagem de conversão a Baturité. Rezem, peço-lhe que não se canse de rezar, pois só assim poderão se aproximar de Deus e tornar-se cada vez mais meus filhos queridos. O presente mais importante que o meu filho Jesus quer vos dar hoje é
ele mesmo se fazendo holocausto para a remissão dos vossos pecados através da Eucaristia. Amem Jesus na Eucaristia. Hoje é o dia do meu imaculado coração. Não desprezem a oportunidade de oferecer vosso sacrifício em desagravo ao meu coração. Aos meus filhos prediletos, os sacerdotes de Baturité, vos dirige essa mensagem. Honrai vossas vidas, dando-as a cada dia um sacramento ao próximo. Em sacramento ao próximo. Hoje estou abençoando esta terra escolhida por Deus para a minha manifestação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cidade de Brejo, na Serra de Baturité, foi visitada por mais de 3.000 pessoas que atenderão ao chamado do vidente. Todos que estiverem presentes são unânimes ao afirmar que às 14 horas daquele dia 1º de setembro testemunharam o sol perder a cor enquanto uma brisa suave amenizava o clima causticante da região. Nesse momento os fiéis caíram de joelhos, rezando e chorando em voz alta, pedindo misericórdia à Virgem Milagrosa. O agricultor José Valdir Lima jura que ao se aproximar do local onde o beato José Hernandes se ajoelhou, viu algo como uma fumaça aparecer entre as palmeiras e um vento frio balançar as palhas das árvores. Outras testemunhas dizem ter visto um ser transparente subir aos céus. O Centro de Pesquisa do Ufológico, CPU, que vem acompanhando há 2 anos os vários casos de contato ufológico acontecidos na região, não pode afirmar que os fenômenos estejam interligados. Acredite-se, entretanto, que, como na ficção de Steven Spielberg, os contatos imediatos do terceiro grau acontecem precedidos de uma preparação psicológica. Quanto ao que aconteceria no primeiro sábado de setembro e também em outubro, não se pode negar que realmente alguém interferiu na vida normal da região. Seriam os UFOs avistados antes da aparição? Naves tripuladas para preparar a vinda de um ser superior pertencente à corte cósmica? Pergunta. Continuaremos as nossas pesquisas, registrando o caso, detectando a existência de possíveis fenômenos inexplicáveis, de possíveis fenômenos explicáveis pela ciência, ou então de algo muito além da nossa imaginação. Um espetáculo deslumbrante. Às 8 horas do dia 1º de outubro de 1994, o carro do CPU chegou no vilarejo Brejo, local em que fica situado o sítio Labirinto, e onde, segundo Hernandes, deveria aparecer pela segunda vez a Virgem Maria. O ambiente era místico, havia pessoas com textos e bíblias nas mãos, além de cegos e paraplégicos em cadeira de roda, entoando cânticos marianos. Todos procuravam um lugar mais próximo do rústico altar que fora construído para a ocasião. O CPU, por intermédio de seu pesquisador, o comandante Marcos Rabelo, naquele 1º de setembro, havia documentado fotograficamente o acontecimento, sem que, entretanto, nada de real pudesse ter sido confirmado quanto à presença da Virgem. No entanto, na hora pré-determinada pelo vidente, às 14 horas, uma nuvem cobriu o céu do lugarejo e raios multicoloridos esparramaram-se no espaço, descendo até a copa das árvores. Diante das inúmeras fotografias, declarações e testemunhos, persistimos em tentar esclarecer o que realmente estaria acontecendo. O sítio Labirinto apresentava um calor insuportável de quase 40 graus. Vez por outra, alguma nuvem cobriu o sol, sem que, entretanto, amenizasse o clima. No local onde as pessoas cantavam melodias religiosas, instalamos filmadores, máquinas fotográficas, detectores de mentira e outros instrumentos utilizados em pesquisa de campo. Iniciamos então as entrevistas com os populares. Às 11 horas, o recinto já estava repleto. Homens e mulheres chegavam com lancheiras, garrafas d'água, traziam também cadeiras, banquinhos e almofadas. Alguns vinham a pé, outros a cavalo, de bicicleta, caminhões ou ônibus. Das mais longínquas localidades como Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, Paraíba. Mais de 6.000 pessoas aguardavam ansiosas o horário marcado pelo Beato para a descida da Virgem Maria, a cata dos confiantes devotos. O lugar entre as duas palmeiras era cercado por cordas e vigiado por escoteiros de Baturité, que haviam recebido ordens expressas para não permitir que os populares se aproximassem do recinto, nem mesmo a imprensa. Faltando 10 minutos para as 14 horas, uma procissão se aproximou. À frente, Hernani, acompanhado por 2 auxiliares, rezando o terço, postou-se no local que deveria ser avistada a santa. O povo estava alucinado, mas ele pedia que tivessem calma e não o tocassem, pois era apenas um pecador escolhido pela Virgem para transmitir suas mensagens.
Portanto, não obraria nenhum milagre. Quando faltavam 5 minutos para o horário, as pessoas olharam para o céu, aguardando o sinal do beato. Ele se ajoelhou e rezou ao microfone, disse aos fiéis que, ao se benzer, a santa estaria abençoando todos os aparelhos e animais que ali estavam. Ao fazer pela segunda vez o sinal da cruz, a Virgem benzeria os presentes, e na terceira vez toda Baturité, em especial os monges do mosteiro dos jesuítas, existente na cidade. Faltando 2 minutos para as 14 horas, o povo cada vez mais ansioso olhar para o alto, esperando a aparição. O vento levantava as nuvens para o local marcado pela Virgem. Duas delas maiores que as demais, e como que conduzidas por algo superior e moldadas para tal, encaminhadas para um encontro, para de encontro a outra, formando uma única nuvem, escura e carregada, que escondeu o sol a pino. Esta nuvem parecia diminuir sua velocidade a cada instante, enquanto que as demais seguiam normalmente o seu trajeto errante. Uma brisa agradável e refrescante tomou conta do ambiente. Estava carregada de energia eletrostática, fazendo com que os pelos se arrepiassem. Surpresos com a mudança de temperatura, todos imploraram a Virgem o perdão de seus pecados. Uma mulher pediu ao marido que a perdoasse por tê-lo traído um dia. Uma criança gritou dizendo, está vendo a Virgem? Maria, paraplégico, tentaram andar e caíram, enquanto outras pessoas ficaram de joelhos ou rolaram pelo chão quente, olhando para o céu. Os olhos vidrados como se estivessem em transe. A nuvem, contrariando as leis da física, estava parado sobre o sítio labirinto, e o sol pelas bordas da nuvem emitia numerosos raios multicoloridos sobre a copa das árvores. Um círculo prateado do tamanho da lua cheia formou-se ao lado do sol e lentamente desapareceu, deixando todos emocionados. O histerismo foi geral. Gritos de perdão acompanhados de choro, cânticos e gemidos criaram um clima místico indescritível. O beato, em transe, ajoelhado com a cabeça pendente para trás, escrevia rapidamente a mensagem que, segundo ele, estaria sendo ditada pela mãe de Jesus. Às 14h08, tudo voltou ao normal. O povo continuava histérico, enquanto que o beato se levantava para ler a mensagem recebida. Mas, de repente, uma nova nuvem se formou e tudo voltou a acontecer. Desta vez, mesmo com medo de queimar a retina, olhamos fixamente para o local. Lá estava o disco prateado do tamanho da lua e ao lado do sol, enquanto que os raios vermelhos, azuis e esverdeados ainda aureolavam as nuvens, dando um toque artístico ao fenômeno. Como por um milagre, tudo desapareceu e o céu voltou ao normal, restando apenas algumas nuvens que se deslocavam alheias a tudo que aconteceu. O padre Andrade, jesuíta do mosteiro de Baturité, rezou a missa e o povo ajoelhado entoou cânticos marianos, na esperança que algo voltasse a acontecer. Antes do fenômeno acabar, alguém apontou para o céu e gritou: vejam, são contas do Rosário da Virgem. Outros, alucinados, diziam: não, são lágrimas da Virgem. Olhei para o céu, sempre com um gravador na mão, registrando todas as ocorrências para o nosso programa, um mergulho no fantástico da Rádio Cidade. E em alto e bom tom gritei: meu Deus, estão vendo discos voadores vários, são lindos. Não tenho dúvida de que são UFOs. Pessoal, são discos voadores e não a Virgem. Algumas pessoas ao meu lado, aos gritos, me acusaram de herege, maldito, anticristo, ateu, Satanás e outros títulos. Passaram também a me agredir, empurrando-me e dando pontapés nas pernas, enquanto eu, apavorado e procurando evitar um lixamento, tentei correr para o local onde se encontravam os demais pesquisadores, mas sempre gritando: discos voadores. A multidão não se afastava, alguns nem ligavam para meus gritos, pois o histerismo e os cantos entoados os cânticos entoados não permitiu que se ouvisse nada além das vozes dos fiéis. Somente aqueles mais próximos de mim sabiam o que eu estava falando, ou melhor, gritando. Passando por baixo dos enlouquecidos seguidores do Hernani, às vezes empurrando-os com força, consegui chegar a uma pilha de lenha no fim do sítio, onde estava o Hélio Loyola e o Paulo César. Tentávamos evitar agressões, pois o colete preto do CPU com o nosso logotipo grande e colorido denunciava que éramos ufólogos. Os anticristos que atacaram a idoneidade do Hernandes. A nossa presença no local foi documentada pela Rede Globo, através de sua sucursal no Ceará, TV Verdes Mares, além dos jornais Diário do Nordeste, O Povo e a Tribuna do Ceará. Nossa informação de que a Santa seria um UFO foi levada ao ar para todo o Brasil através do programa Fantástico e o Jornal Nacional da Rede Globo, além do Jornal da Manchete.
criando assim um verdadeiro inferno para nós, que não conseguíamos mais almoçar ou dormir em paz. Diariamente recebíamos telefonemas de fanáticos exigindo que voltássemos à imprensa e confirmássemos que o que havíamos documentado era realmente a Maria e não os UFOs. Mandingas foram colocados nos jardins das nossas casas com o objetivo de nos ameaçar, e minha esposa, Maria Zilma, andava nervosa com as ameaças de morte aos nossos familiares. Por causa de todos esses contratempos, fomos obrigados a ir à polícia a apresentar queixa. Alguns restaurantes em Baturité não nos atendiam e muitas vezes tivemos que tomar medidas violentas, chutando mesas, exigindo atendimento. Verificamos que o problema era muito mais sério do que imaginava, pois o nosso posicionamento está prejudicando o comércio no pequeno vilarejo Brejo e até mesmo em Baturité, que agora recebia todos os meses centenas de turistas em Romaria a fim de ver a Santa Mãe de Deus. Nessa ocasião, a comercialização de santos dessa imagem aumentou significativamente, sem falarmos nos impostos arrecadados pela Prefeitura do Estado. Sentimos que ali éramos muito mais anti-impostos do que anticristos. No terceiro mês do aparecimento da Virgem Maria, ainda alojados em meio a uma plantação de maracujás, escondidos, agressores, verificamos que 3 homens faziam menção de puxar armas, empurrando-nos assim para o meio da população. Nessa ocasião, um senhor de meia idade tentou agredir-me e somente não aconteceu algo mais sério por causa da interferência de pessoas que estavam no local. O jornalista César Gabriel, membro do CPU, ao invés de me socorrer, direcionou a máquina para documentar a briga, alegando mais tarde que seria muito interessante que as pessoas me vissem apanhando por causa dos discos voadores. A situação tinha piorado. Fomos obrigados a tomar medidas enérgicas, já que não pretendíamos abandonar o caso. Assim procuramos o coronel Liberato de Andrade, ufólogo, que ao comparecer ao local prontificou sem colocar à nossa disposição 3 policiais militares que nos dariam cobertura, evitando assim algo mais sério. Sabíamos que somente esses homens não conseguiriam evitar as agressões, mas davam-nos uma certa segurança, já que com ou sem soldados estavam dispostos a ir até as últimas consequências, chegando inclusive a levar conosco arma de fogo, que graças a Deus não foram usadas. Nossos pesquisadores Paulo César Távora e Hélio Loyola, no momento exato, apontaram suas câmeras fotográficas e documentaram a existência de 6 UFOs, os quais pela distância deveriam medir 10 metros de diâmetro. 3 estavam enfileirados e os outros em posição diversas. 2 no local exato em que o Beato dizia estar vendo a Virgem Maria. Havia um em cima das palmeiras e o outro entre ambas. Pareciam ser discordes sólidos, metálicos, bem delineados, dos quais escapava uma espécie de fumaça na parte esquerda e abaixo. Eles estavam parando como se observassem o acontecimento, ou talvez estivesse provocando o fenômeno. As nuvens deslocavam-se, deixando evidentes os objetos que, pelas características, não tenhamos dúvida de que eram discos voadores. Novamente foram encobertos e desapareceram do foco de nossas câmeras, mas deixaram registro e provas fotográficas. O fato foi observado por milhares de pessoas e algumas, quando entrevistadas por nós mais tarde, declararam acreditar que a Virgem Maria estivera lá e que, em hipótese alguma, o fenômeno poderia ter sido provocado por UFOs. Nossos filmadores não conseguiram captar os objetos misteriosos, mas documentaram 3 colunas de alguma coisa parecida com fumaça ou poeira. Que descia do alto e por trás das palmeiras em que a suposta Virgem deveria estar. Não temos dúvida que presenciamos o mais empolgante fenômeno ufológico dos últimos tempos, no qual nuvens, clima, céu, imagens de pessoas e animais foram controlados por uma inteligência superior diante de mais de 6.000 pessoas no dia 5 de novembro, primeiro sábado do mês. Segundo o vidente, haveria novos fenômenos no céu baturitense às 14 horas. Comprovações científicas. O engenheiro eletricista Paulo César Távora espalhou pelo recinto alguns aparelhos de sua fabricação, a fim de observar a possível existência de interferências magnéticas alheias ao ambiente. Eram detectores de campo magnético e energia eletrostática que captaram, no momento do fenômeno, uma vibração de 10 propulsões por segundo, confirmando assim a presença de forte campo eletrostático no local. O aparelho apresentou bits acelerados e não pulsados como deveria. A aparelhagem foi testada
antes e depois do fenômeno. Constatamos que não estava defeituosa. O que aconteceu no sítio Labirinto, nós não sabemos explicar, declarou o Dr. Paulo César Távora. O coronel José Carlos Utrim Luande, vice-presidente responsável pelo lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão, declarou que o fenômeno havia sido provocado por lançamento dos foguetes Tomahawk da Operação Guará, quando a 300 km de altitude liberou o bário para medir a luminosidade das camadas superiores da atmosfera. Afirmou ainda que estas experiências vêm acontecendo nos últimos meses. Realmente o CPU em dias anteriores recebeu inúmeros telefonemas de pessoas que estavam testemunhando à noite estranhas bolas de fogo multicoloridas no céu maranhense. Quando então explicávamos tratarem-se de experiências com bário que estavam sendo catalogados por nós, em companhia dos membros do Observatório Astronômico Einstein, sob a administração do astrônomo meteorologista professor Cláudio Pamplona. Tais experimentos, que deverão ser efetuados sempre às 18 e às 18h30, quando o céu não está mais iluminado pelo sol, apresenta um espetáculo realmente fantástico, mas totalmente diferente do fenômeno documentado pelo CPU no céu baturitense. O Dr. Cláudio nos disse que a experiência com bário entre as 12 e as 15 horas seria inútil para as pesquisas de luminescência na atmosfera. Afirmou que um espetáculo no alto do céu provocado pela ação deste elemento só poderia ser visível em Baturité se o lançamento dos foguetes ocorresse no máximo próximo à barreira do inferno, no Rio Grande do Norte. Lançado no Maranhão, o fenômeno provocado deveria ser observado, se possível, no horizonte noroeste, não no zênite, como aconteceu. Outro detalhe é que seria visto em vários pontos do Ceará, e não somente no sítio Labirinto. Inclusive, o teríamos detectado em Fortaleza, que fica muito próxima de Natal, no Rio Grande do Norte. Seria interessante que o responsável pelo lançamento de foguetes em Alcântara, num gesto de humildade, viesse explicar à comunidade cearense o que eram os objetos aéreos metálicos em forma de conchas que camuflavam entre as nuvens a grandes altitudes. Poderiam também esclarecer o que seria aquelas colunas de fumaça ou poeira que desciam dos ovos e propiciavam uma brisa agradável, assim como a presença de campos magnéticos eletrostático e repentino que foi detectado. O respeitável coronel sabe que todos esses fenômenos são alheios aos lançamentos de foguetes com ou sem bário. Infelizmente, enquanto continuarem explicando erroneamente fatos que fogem ao trivial, exclusivamente por desconhecerem o que sejam e terem medo de informar abertamente que algo inimaginável pode estar acontecendo, jamais a verdade chegará ao público. Está na hora de alguns cientistas falarem o que sabem, mesmo que temam ser perseguidos por grupos que controlam as grandes descobertas da humanidade. Esses cientistas precisam quebrar os dogmas da ciência, assim como Copérnico, Galileu e outros que arriscaram suas reputações ou sua própria vida em detrimento de uma verdade escondida e contraditória à crença dos homens. Não só os conhecedores de tudo aqui no Ceará ou em Alcântara acreditavam que aqueles objetos fotografados pelo CPU fossem fenômenos inexplicáveis e não UFOs. Algumas pessoas que se dizem ufólogos chegaram a declarar que o disco voador documentado de Baturité era um gotícula de água nas lentes das máquinas fotográficas. Esses experts, entre aspas, deviam, antes de falar tolice, procurar se posicionar melhor nos estudos fotográficos em computadores, pois assim não diriam tantas bobagens. Nossas pesquisas não terminaram com as fotos obtidas no 1º de outubro. Os casos ufológicos ocorridos no maciço de Baturité continuavam em destaque nas colunas dos jornais. Mais de 25 casos foram novamente pesquisados por nós, e no dia 5 de novembro, ainda no sítio Labirinto, onde mais de 15 mil pessoas gritavam que estavam vendo as manifestações de Maria, conseguimos fotografar algo inexplicável. Uma bola amarela escura saiu entre as nuvens e balançando para aproximadamente 500 metros acima do local. Parecia estar pendurada como um ioiô, obedecendo a comandos e se deslocando para todos os lados.
As nuvens que estavam atrás do objeto assumiram uma coloração rosa, deixando os fiéis enlouquecidos. Eles diziam que o sol havia baixado, ou que a luz estaria se aproximando do astro. Algumas pessoas chegaram a cair de joelhos, outras levantavam crianças nos braços para mostrá-las à Virgem, ou então nem sequer olhavam o espetáculo, mas pediam desesperadamente que fossem perdoados por seus pecados. Nós, atônitos e sem saber como explicar o fenômeno, registramos tudo com um gravador portátil que tínhamos à mão, incluindo comentários dos populares. Já nossos colegas Hélio Loyola e Paulo César, por trás de cercas em voltas no local, procuravam filmar o espetáculo, enquanto que o outro pesquisador, o comandante Rabelo, fotografava o céu, ansioso em documentar tudo. As nuvens foram se dissipando processualmente, a lua alaranjada desapareceu. O calor escaldante voltou a sufocar os presentes e o vidente se levantou para ler a mensagem que a Virgem teria lhe transmitido. A missiva, muito parecida com a primeira, dizia que Maria havia informado que a partir de janeiro não apareceria mais no sítio Labirinto, mas estaria presente no sítio escondido, a 2 km subindo a serra. O padre Andrade, jesuíta de Baturité, rezava uma missa em ação de graça a nós. Ele estava satisfeito com mais aquele espetáculo ufológico, embora os fiéis procurassem a todo instante mostrar que não éramos bem-vindos no ambiente. Pegamos o nosso material e fomos rapidamente embora, pois sentimos que seríamos agredidos caso não abandonássemos o recinto. No dia 3 de janeiro de 1994, fomos ao sítio Labirinto, com a devida permissão da proprietária, mas procuramos ficar afastados para não afrontar os fiéis que achavam nossa presença no local prejudicial ao aparecimento da Mãe de Jesus. Às 14 horas o calor já estava insuportável, o céu limpo e cinzento. O beato, parado em frente ao rústico altar, orava por intermédio de um alto-falante. Cerca de 15 mil a 20 mil pessoas estavam presentes, não existindo mais condições de alojar ninguém. Finalmente chegou a hora marcada e os populares começaram suas rezas, cânticos, lamúrias, choros e gritos histéricos. Tivemos muita dificuldade em filmar o momento, pois sempre tinha algum fiel que ameaçava nos agredir. O pesquisador Paulo César Távora precisou ficar o tempo todo escondido com sua filmadora atrás dos feixes de lenha perto da casa de moagem. O céu estava se alterando, as nuvens se dirigindo ao recinto e a brisa voltava, aliviando os presentes, enquanto nós fotografávamos aleatoriamente, na ânsia de captarmos algo que se apresentasse inesperadamente acima do sítio. Às 14h16 foi possível avistar a bola multicolorida lançada perto do sol, balançando perto do sol. Nesse mesmo momento, estava encoberto pelas nuvens. Ao lado do UFO havia outras bolinhas que logo foram observadas pelos olhares mais atentos. O espetáculo foi surpreendente até para os ufólogos mais calejados, impossível de descrever. ETs, santos ou demônios? Pergunta. Eis a questão. Àquela altura dos acontecimentos já estavam sendo envolvidos pelo espetáculo. Senti vontade de chorar, pois em toda a vida jamais tinha visto algo igual. Pela terceira vez, alguma coisa em minha presença causava transformações na natureza. Sol, lua, árvores, animais e pessoas. Algo controlava a mente de milhares de seres humanos e fazia com que os animais procurassem se afastar. Os cães, gatos e aves do sítio Labirinto iam se esconder em locais mais distantes, regressando somente após o fenômeno desaparecer. Já as cobras, que comumente se escondem ao sentir a presença humana, vieram para o meio do tumulto, contrariando assim mais uma lei da natureza. Às 14h20, tudo havia voltado ao normal, e o beato afirmou novamente que a Virgem Maria não iria mais aparecer no sítio Labirinto. Segundo ele, atendendo ao seu pedido, a santa estaria no sítio escondido, onde abençoaria os devotos. No primeiro sábado do mês de janeiro seguinte, voltamos ao sítio Labirinto, à procura de mais espetáculos celestes. Arco-íris, coroa solar, calor, frio, danças das nuvens endemoniadas, um balé apavorante, pois parecia que iam despencar sobre um ambiente repleto de fiéis, que agora aguardavam um momento em que o beato deveria falar com a Virgem Maria. Pela primeira vez choveu naquele sítio, as pessoas foram procurar abrigo, embora a maioria nem ligasse para os respingos que molhavam suas roupas. Não demonstrava sequer sentir os chuviscos, pois tinham os olhos fixos nas duas palmeiras em que deveria aparecer a Mãe de Jesus. Estas pessoas tinham certeza de que receberia ali pelo menos o perdão dos seus maus pecados, e pelo jeito, alguns tinham
tantos que teriam que ficar muito tempo na chuva para merecer o reino dos céus. Novamente o fenômeno acontece. A tal lua rosa, amarela ou às vezes dourada apareceu. E como sempre rodopiou, permaneceu imóvel e evaporou-se lentamente. Não tínhamos dúvida de que era algo projetado, mas não identificamos por quem ou de onde. Para esclarecermos isso, solicitamos a um companheiro que procurasse por trás dos serrotes a existência de algum aparelho que pudesse emitir aquela imagem. Estávamos errados, não existia nada, nem ninguém nas imediações. Todos estavam no centro dos acontecimentos, esperando a aparição da Virgem. Nossas máquinas não paravam de funcionar. Tiramos foto de tudo, sol, nuvens, animais, pessoal, principalmente da intrigante esfera de luz que mudava de cor. Em Fortaleza, o comandante Marcos Rabelo mandou revelar os 12 filmes que obtivera. Para nossa surpresa, havia detectado algo que ninguém notou. Ao lado da esfera de luz, duas enormes nuvens deixaram escapar outras bolas parecidas com a que era avistada pelos fiéis. Tais objetos iam se desligando das nuvens por uma espécie de bico parecido com tetas de vaca. Possuíam um total de 8 em cada lado, e pela análise que efetuamos, eles se direcionavam para a maior, aglutinando-se a ela. Nesse momento intensificou-se sua coloração a laranja, pois estava fornecendo energia, acreditamos. A foto foi estudada por especialistas em análise fotográfica e computadorizada. O resultado foi: não podemos identificar o que é. Assim, mais um mistério aconteceu em Baturité. Posteriormente, populares que dizem ao sítio Labirinto declararam que viram um fenômeno que, na subida da serra, ele apontava o caminho para o centro dos acontecimentos, onde o Beato dizia contatar a Virgem. Uma estrela de Belém conduziu os peregrinos ao local do evento mariano em Baturité. Tais testemunhas, pessoas idôneas, informaram que os carros subiam lentamente a serra e todos constataram, passageiros de automóveis e ônibus, que não existia dúvida quanto à verdade, só não sabiam o que era. No encontro seguinte entre o Beato Hernandes e a suposta Virgem Maria, a única coisa que aconteceu foi uma forte chuva que tomou conta do local, fazendo com que as pessoas se afastassem. Percebia-se, entretanto, que não estavam mais acontecendo fenômenos rotineiros, e o Beato, em pé, diante de uma enorme cruz de madeira, aguardava sinais da santa para iniciar seu cerimonial. Eram as 15 horas. Eram 15 horas e havia passado uma hora do horário combinado. O povo descrente começava a se retirar. O padre Andrade iniciou a celebração da missa na tentativa de evitar a frustração, mas era tarde demais. Nesse momento aconteceu o início do fim do Beato, que, privilegiado por ter sido escolhido por ETs para ser seu porta-voz, resolveu, por ser fanático carismático, se considerar digno de manter contato com a mãe de Jesus, previgando assim uma oportunidade para a ciência esclarecer o fenômeno UFO. Após o fiasco, nada mais aconteceu, embora os fiéis continuassem comparecendo ao sítio escondido com a esperança de testemunharem UFOs que acreditavam ser realmente Nossa Senhora. O trabalho do CPU junto à imprensa obteve resultados positivos, pois com as impressionantes fotos apresentadas, o povo foi se conscientizando de que havia acontecido um fato ufológico e não mariano. O Beato, ao ver Ruiz suas manobras de falso carismático, foi aos poucos se afastando do ambiente para não concordar com o próprio fracasso. Disse que havia recebido novas instruções da Virgem. Ela estaria pedindo que fosse para Paraíba e Recife, a fim de transferir as bênçãos da mãe a esses estados. Segundo soubemos, atualmente se encontra em companhia de outro colega, que também se diz privilegiado e escolhido dos poderosos do céu. Nossos princípios religiosos levam-nos a meditar sobre o que testemunhamos, fazendo-nos repudiar o fato de Hernandes ter realmente sido usado pela Virgem para seus encontros e mensagens a um povo carente de compreensão e ajuda, um amparo que essas pessoas possuem. Há muito tempo já foi abalado pelos percalços da vida num país de administradores corruptos que abusam da mentalidade inculta dos seus seguidores. Na ânsia de podermos aceitar como mariano o fenômeno de Baturité,
fomos à cata de outros casos em que escolhidos mantiveram contatos com Nossa Senhora. Encontramos o mais famoso deles, que manteve inclusive confidências incríveis com a cidade interiorana do Ceará. Quando a Virgem se apresentava na cidade de Fátima, os céus ficavam repletos de nuvens aureoladas por raios dourados e prateados, chegando a colorir a face dos presentes, que infelizmente não chegaram a testemunhar a presença da Mãe de Jesus. Uma brisa agradável e perfumada tomava conta do ambiente, enquanto o sol, que havia se escondido atrás das nuvens, aos poucos reapareceria sem a intensidade incômoda, podendo dessa forma ser observado pelos fiéis. O fenômeno durava pouco tempo, cerca de 4 a 5 minutos, e lentamente o sol voltava ao lugar de origem. Isso nos faz acreditar que depois de encoberto pelas nuvens, deixando o ambiente em penumbra, algo era liberado no lugar do sol e depois recolhido por quem de direito, os ufos, que se mantinham camuflados nas nuvens escuras ali existentes. Esse sol de cor avermelhado não tinha o tamanho exato do astro-rei, era menor e de altitude baixa. Numa das aparições, o Pai, o Filho e o Espírito Santo apareceram para 3 testemunhas, mas somente uma conseguiu visualizar. Em Baturité, o Beato viu no manto da Virgem imagens do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No estranho fenômeno, assim como na cidade de Fátima, em Portugal, o sol também se escondeu por trás das nuvens. Nesse momento surgiu algo parecido com ele, de coloração vermelha fosca e variações para o azul, permitindo assim que algumas pessoas testemunhassem o fato. A brisa de Fátima também aconteceu em Baturité, fazendo com que os pelos dos presentes se arrepiassem, o que lhe proporcionou uma sensação de formigamento. Na cidade de Fátima, as evoluções do suposto sol puderam ser observadas por centenas de pessoas, que estavam até mesmo aproximadamente 40 km da cidade. Já em Baturité, fiéis subiram a serra em direção ao local que ocorria a aparição, guiados por um outro sol que a 9 km já podia ser observado. Testemunhas declararam que esta bola luminosa dançava no espaço e às vezes parecia ir de encontro ao solo. Esse objeto foi filmado e fotografado por membros do CPU que não souberam explicar sua origem. No momento em que o filme foi revelado, notamos que algo não visível a olho nu havia sido captado pela máquina. Eram 2 nuvens que se encontravam nas imediações e deixavam sair de suas laterais pequenas esferas luminosas que iam de encontro ao sol, avistado pelos fiéis, aglutinando-se ao mesmo. Depois fizemos um estudo computadorizado da imagem fotografada, a fim de tentarmos ponderar a energia que se desprendia das nuvens. Ficamos pasmos ao verificar que, escurecendo o negativo, o próprio sol desapareceria, enquanto que os discos prateados continuavam à mostra, confirmando assim que possuíam um tipo de energia superior à intensidade solar, portanto seriam pertencentes a uma física desconhecida. Foi definitivamente descartada a possibilidade de se tratar de um caso mariano e comprovado que realmente objetos aí não identificados estiveram nos céus baturitenses, utilizando o sítio labirinto como ponto de encontro do Beato com centenas de pessoas. Alguns crentes denunciaram à polícia o procedimento inescrupuloso de Hernani, o que lhe custou 6 dias de prisão, decretado pela juíza Huguete Braquiais, e a pedido do delegado Dr. Milton Castelo Filho, que desde o início se posicionara contra o falso vidente, as denúncias de estupro, curandeirismo, falsa identidade ideológica, exploração da fé alheia e outras coisas mais, afastaram as suas mais ferrenhas seguidoras e defensoras, que, vendo-se enganadas e levadas ao ridículo, inclusive as proprietárias dos 2 sítios onde o falso vidente havia mostrado os seus espetáculos, proibiram sistematicamente a presença de Hernani. Sem o apoio dos populares, Hernani ainda tentou levar avante os seus propósitos, informando a alguns incautos que Maria o havia prevenido sobre as humilhações que iria sofrer e havia marcado um outro ponto de encontro para suas bênçãos. Entretanto, estavam definitivamente encerrado uma das maiores possibilidades de obtermos informações dos tripulantes daqueles estranhos objetos, que sem dúvida deveriam ter algo muito importante a realizar na longínqua cidade cearense. O mais interessante de tudo é que, quando Hernani estava na prisão procurando seu advogado, para fazê-lo entender que seu cliente estaria realmente vendo algo, na sua santa ignorância, egocentrismo e fanatismo católico, como provas, foram apresentadas ao juiz delegado as 6 fotos e mais 12 análises computadorizadas, comprovando que pelo menos
Neste aspecto, o pseudo-vidente não estaria mentindo. Ele vira algo nos céus que o impressionara e que, não sabendo explicar, achou que deveria ser obra de alguma potência celeste, no caso, a própria mãe de Jesus. Além dos seguidores de Hernandes, alguns pastores de várias religiões não aceitaram o fato de que os objetos fotografados por nós, o CPU, eram UFOs. Foram então à imprensa declarar que o fenômeno era uma manifestação demoníaca que nós, ufólogos, havíamos sido escolhidos para intermediarmos as intenções do Senhor das Trevas. Alguns supostos astrônomos também colocaram em dúvida as aparições ufológicas, alegando tratar-se de fenômenos atmosféricos alheio aos nossos conhecimentos. Entretanto, não forneceram qualquer outra explicação para o fato. Nós, que também somos astrônomos amadores, tanto quanto aqueles sábios, entre aspas, informantes, os desafiamos a provar suas declarações, mas eles se negaram a participar de debates em estações de rádio e TVs. Posteriormente, apresentamos as fotos e as análises a alguns daqueles senhores que demonstraram curiosidade e extraoficialmente reconheceram a impossibilidade de explicar o que seriam aqueles estranhos corpos soltos no espaço. Outros chegaram a declarar que aquelas fotos eram gotículas de água nas lentes das máquinas para constatarem as declarações destes pseudos pesquisadores de fenômenos espaciais, tirando 24 fotos de gotículas de água presas às lentes de 3 máquinas diferentes. O resultado não precisa ser dito, foi aquela borradeira. Não contentes com a tentativa de demonstrar que os UFOs não existiam, fomos interpelados por outros pesquisadores. Eles acreditavam que as aparições eram o resultado de uma projeção mental decorrente de uma possível histeria coletiva. Devemos esclarecer que as pessoas que ali se encontravam tinham ido ver a Virgem. Portanto, com a histeria que se formou, se realmente houvesse possibilidade de existirem projeções mentais no espaço, a imagem resultante dessa massificação de mentes seria a de uma mulher com as características da Virgem, apresentadas nas pinturas e quadros que correm o mundo e encontrados nas casas de famílias católicas. Uma projeção mental proveniente de uma histeria coletiva aparecia apenas na tela mental de cada pessoa e não no espaço. Caso houvesse tal fenômeno, sugeriria imagens sólidas e materiais, ao ponto de serem filmadas e fotografadas. E estas fotos e filmes seriam da mãe de Jesus e não dos discos voadores, como verificamos. Essa é uma hipótese simplória que demonstra total desconhecimento por parte de alguns sobre projeções mentais e outros tipos de atitudes psicológicas. Projeções mentais, gotículas d'água, santos e demônios, nada disto aconteceu no sítio Labirinto. Quer queiram ou não, o que houve foi um dos mais impressionantes casos de contato de imediato de 3º grau. Em pleno dia, às 14 horas, 6 UFOs discordes mexeram com a natureza, modificando o clima, os movimentos dos animais e as pessoas, dominando a mente de mais de 20 mil pessoas ansiosas em ver a Virgem Santíssima. Plagiando Shakespeare, ser ou não ser? Eis a questão, pergunta. Para nós seriam santos ou UFOs? Pergunta. Ou será que poderiam ser ambos? Perguntam. Não sabemos. Esta pergunta fazemos a nós próprios, que testemunhamos uma das maiores demonstrações de poder dessas enigmáticas e impressionantes máquinas voadoras que atormentam as grandes potências. Ali acontecerá algo impossível de ser entendido, um fenômeno que nos faz refletir sobre qual será a força dominante ou coordenadora de tudo isso. Será que Deus utiliza tais objetos para anunciar ou preparar um ambiente para a vinda de seres ligados à hierarquia sagrada? Pergunta. Seres divinos, anjos, arcanjos ou seres satânicos? Pergunta. Por qual motivo, sempre que alguém diz estar vendo ou recebendo mensagem da Virgem Maria, ou mesmo de seu filho Jesus, fenômenos idênticos acontecem no céu do nosso planeta? Pergunta. Se os anjos são fonautas a serviço do poder celeste, qual seria a missão dessas entidades na Terra? Pergunta. Infelizmente, ainda não temos a resposta para essas perguntas. Mas depois do que presenciamos e documentamos, todos os nossos conhecimentos de quase 40 anos de pesquisa sobre ETs, santos e demônios deverão ser repensados. ETs, santos e demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo Ataíde.